É verdade que o Sport não começou tão bem o Brasileirão esse ano, porém o Sérgio Oliveira, o volante, meia volante português, que chegou essa temporada e iniciou diferente da equipe, iniciou diferente do coletivo. E a gente vai entender um aspecto tático que o diferencia de outros meias desse Brasileirão. Se liga. Esse aspecto aqui é um diferencial muito grande do Sérgio Oliveira. Eu vou dar play aqui no vídeo para a gente ver os passes de primeira dele. O Sérgio ele tem uma característica de jogar quando pressionado a pouquíssimos toques. Muitas vezes passes de primeira. Então eu vou até voltar nesse primeiro passe aqui, ó, que é um passe de bola que vem do alto em disputa. Ele consegue ajustar, ele consegue entregar de calcanhar aqui para o Cariús. Então o Sérgio é muito forte nessa capacidade de passar de primeira, de conseguir ali, quando pressionado, arrumar uma solução que ninguém está enxergando e conseguir passar de primeira, e conseguir fazer esse toque de primeira. Essa bola contra o Palmeiras, por exemplo, vou até voltar aqui para a gente ver ela em câmera lenta. Eu vou até colocar aqui a velocidade de reprodução 0.5, vou dar play para a gente ver como o Sérgio ajusta o corpo para conseguir devolver, ó o ajuste do corpo, para conseguir devolver para o Barleta de primeira. E esse ajuste do corpo atrai o Giai, faz o Giai andar aqui um metrinho a mais para frente e dessa forma ele libera ainda mais. Deixa eu voltar aqui a velocidade de reprodução para 1. Ele liberta ainda mais o Barleta. Então o Sérgio é muito forte nesse sentido. Muito difícil marcá-lo, muito difícil pressioná-lo, porque ele tem isso como recurso muito inerente do jogo dele, esse passe de primeira. Olha esse passe para trás para o Chico. E inclusive o gol que ele fez contra o Sport, ele faz vários passes de primeira no decorrer da jogada, né? Deixa eu até voltar aqui para o início da jogada. A gente vai ver que, ó, eu vou até dar play aqui. A gente vai ver que ele... Deixa eu tentar pausar exatamente no momento certo aqui. Ó, um pouquinho antes aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Agora, a gente vê que quando a bola vem andando na direção dele, que ele percebe que o passo vai ser para ele, como primeiro movimento, isso aqui tá um dos segredos para ele conseguir passar tão bem de primeira. Por quê? Porque ele consegue enxergar quais são as linhas de passe possíveis, né? Quando a bola chega nele, ele já tem uma espécie de mapa mental, né? Vou dizer assim, de onde é que estão as linhas de passes possíveis. Então, quando ele é pressionado, muitas vezes parece que ele nem viu aquele passe ainda, mas ele já tinha visto antes, ele consegue jogar de primeira. Esse é o segredo do passe de primeira do Sérgio, né? Do Sérgio e de todos os meios que passam bem de primeira. E a gente vê isso acontecendo na prática nesse gol contra o Corinthians. Quando a bola chega, acho que é o Rivera aqui. Quando a bola chega no Rivera, o Sérgio já está mapeando para frente. Ele já quebrou o pescoço e já viu se tem algum jogador dentro desse raio de ação para que ele possa fazer a condução e passo para frente. Como não tem, ele vai passar de volta de primeira aqui, ó. Então, primeiro, passou de volta de primeira. Recebe de novo de costas. Passe, agora sim, o jogador saltou nele. Passe de primeira novamente. E aí ele vai ganhar o espaço do jogador que saltou nele. O jogador que tentou pressioná-lo de costas abriu o espaço entre linhas, né? Quando ele salta, ele deixa um espaço desguarnecido às suas costas. E aí o Sérgio Oliveira vai tentar aproveitar. Então, esse passe vou voltar aqui de novo para a gente ver isso aqui. Esse passe de primeira para trás do Sérgio não é um passe qualquer, é intencional, é para obrigar o jogador acho até que é o Raniel ali, o jogador do Corinthians a saltar e assim ele conseguir ganhar as costas. Olha o movimento que ele faz logo em seguida, para ficar evidente aqui, ó. Deixa eu voltar para a gente rever tudo com calma. Olha o Sérgio Oliveira ganhando exatamente o espaço que antes o Raniel preenchia, né? A bola não entra de cara, vai rodar para o outro lado, o Rivera vai fazer uma diagonal para o outro lado. O movimento do Sérgio foi bom, mas não foi tão efetivo. E aí a bola vai andar para o corredor lateral direito. E aí ele vai se apresentar para jogar e adivinha, passe de primeira novamente. E aí quando ele vai para a área, cruzamento, finalização de primeira. Então ele é muito forte jogando de primeira, é impressionante assim. Eu particularmente, né, contar um pouquinho do que eu já vivi com ele assim. Eu morei na cidade do Porto, né, em Portugal, durante 3 anos, no período em que ele viveu o auge no Porto. Então eu pude vê-lo jogar ao vivo algumas vezes. Foi bem no período que ele foi convocado para a seleção portuguesa, bem no período em que o Porto eliminou a Juventus na Champions League, com ele arrebentando, comendo a bola, e aquilo já me chamava atenção naquela altura. Futebol brasileiro que parece ser um pouquinho menos intenso, o ritmo parece um pouquinho abaixo, ele vai deitar e rolar, como a gente tem visto aqui, né? Basta agora o coletivo ajudar, né? O restante da equipe,
enfim, conseguir ajudá-lo nesse sentido. Então ele apoia de primeira e já vai para a área finalizar de primeira também. E se der espaço para ele, Rafa? E se não marcá-lo? E se não pressioná-lo? A gente vai ver o que acontece quando dá espaço para ele, quando ele não é marcado. Então o Sérgio, ele é muito forte em situações em que ele não é pressionado. Olha essa diagonal longa aí contra o Vasco. Ele tem essa diagonal longa, esse passe super longo, né? Hoje em dia tem a diferenciação na análise entre passe longo e passe super longo. Ele tem esse passe super longo, que é o passe mais difícil, ou um dos mais difíceis de executar, muito bem feito. E aqui nesse primeiro exemplo, a gente vê a combinação das duas coisas, né? Do jogo, do mapeio, ó, olha ele mapeando novamente, né? Para perceber de onde é que vem a pressão, qual jogador mais próximo e qual sua linha de passe. Joga de primeira, a bola retorna nele, né? O Pablo passa para trás e aí ele faz a diagonal para o outro lado. Então, se você pressiona, ele tem soluções de primeira. Se você não pressiona, ele consegue fazer esse tipo de diagonal longo que a gente viu ele fazendo aí. De novo, jogo contra o Palmeiras. Olha como ele tem esse comportamento de escanear. Então fica muito difícil pressioná-lo, né? Ele consegue jogar a muitos toques ou a poucos toques, dependendo da pressão. E pouquíssimas vezes ele decide mal. Pouquíssimas vezes ele toma uma decisão ruim nesse sentido. Olha essa daqui, ó, quando ele não tem pressão nas costas, faz a diagonal pro outro lado aqui pro Cariús. Eu vou voltar nessa daqui, porque o torcedor do Sport que tá vendo esse vídeo aqui nesse momento, ele vai lembrar de quantos volantes o Sport tem tido muito problema com volantes nos últimos anos, né? Quantos volantes o Sport não viu que essa bola entrava aqui e o jogador carimbava de volta pro zagueiro? Mesmo tendo esse latifúndio aqui para jogar, o jogador não girava e jogava. O Sérgio é diferente. O Sérgio é um jogador de outro patamar. Isso aqui para ele é o simples, é o normal. Ele consegue fazer esse giro aí nesse espaço e consegue virar o jogo. Então, se você dá espaço para ele, se você não pressiona, ele consegue inclusive achar passes como esse daqui, ó. Olha que pifada pro Lene. Eu acho que o Lene bateu até bem, né? Cruzado, mas acabou que a bola raspou ali a trave e não entrou. Então, se você pressiona ele, ele consegue jogar de primeira. Se você não pressiona ele, ele vai te agredir com diagonal longa pro outro lado, com condução. Como a gente tá vendo, ele fazia a condução aí para conseguir achar a melhor linha de passe. Então, é muito difícil jogar. Ter o Sérgio na equipe, ter um jogador desse nível, é outro patamar. É um jogador que consegue somar demais. Olha essa diagonal também por outro lado. Então, se pressiona, é de primeira. Se não pressiona, ele consegue fazer o jogo andar a partir de ou diagonal longo ou condução. Então, é um 8 completo. Em relação a passe, é um 8 completo. Na minha opinião, ele veio... Óbvio que o resultado coletivo vai influenciar para isso. Mas, na minha opinião, ele veio para brigar para ser o melhor 8 do futebol brasileiro hoje. E aí, concorda comigo? Gostou do vídeo? Se sim, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Abraço e até a próxima.